Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, hoje nós encerramos este tempo festivo do Natal que temos vindo a viver. Esta festa do batismo de Jesus dá continuidade à celebração da Epifania, da manifestação do Senhor que celebramos no passado domingo. Também o batismo é a manifestação do Senhor no início da sua atividade pública. É a sua apresentação. Mas esta apresentação pública de Jesus, no início do seu ministério, é ao mesmo tempo anúncio do batismo que todos nós recebemos e exortação a tomarmos consciência desta nossa condição de batizados e do que isso implica. E dos muitos aspectos que poderíamos pôr em evidência, eu hoje gostaria de destacar apenas um. Um aspecto que o próprio Evangelho põe em evidência: a oração, elemento fundamental da nossa identidade de batizados. Quando João Batista batizou Jesus no Rio Jordão, como acabámos de escutar, revelou-se verdadeiramente quem é Jesus. É o Filho amado de Deus Pai. Como escutámos, o evangelista diz-nos que Jesus foi batizado e, enquanto orava, ficou cheio do Espírito Santo e do céu fez ouvir-se uma voz que dizia: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência.
É desta forma que Jesus se apresentará depois ao longo da sua vida pública, como o Filho amado que tem uma relação única com Deus, seu Pai. E como tal, procura estar sempre com o Pai e procura na oração essa presença e comunhão constantes. Por isso o Evangelho sublinha que Jesus estava em oração naquele momento. Foi enquanto orava, depois de ter sido batizado, que se viu o sinal do Espírito, a pomba, e se ouviu a voz. Ver e ouvir. Ver o sinal do Espírito e ouvir a voz do Pai. Ver e ouvir são verbos que nos remetem para a nossa relação interpessoal, para a nossa relação, por exemplo, uns com os outros. Vemos e ouvimos e interagimos dessa forma. E quando falamos de Deus, é sempre disto que se trata, de ver e ouvir. Isto é, trata-se de uma relação interpessoal e não de um cumprimento de um sem número de regras. E às vezes esquecemos isso. Jesus falou em muitas ocasiões da oração e da sua importância. Não é apenas neste momento do batismo que o evangelista sublinha que é enquanto orava que ele se manifesta e se apresenta. É ao longo de toda a sua vida. Em muitas ocasiões, Jesus fala da oração, fala da importância da oração, mas não se limitou a falar da oração. Deu-nos exemplo de uma vida ritmada pela oração. Por isso, são muitas as ocasiões nos Evangelhos em que se refere que mesmo nos momentos de maior azáfama, Jesus se retirava para rezar. São muitos os momentos em que se refere que na ocasião das grandes decisões, Jesus dedicava tempo à oração. Se quando ele tinha 12 anos quis ficar no Templo de Jerusalém para estar na casa de seu pai, este mesmo desejo de união com Deus expresso na oração acompanhá-lo-á ao longo de toda a sua vida, até ao momento derradeiro da morte na cruz. Por isso Jesus não apenas nos fala da oração, mostra-nos que a oração marcava o ritmo dos seus dias, marcou o ritmo da sua vida. Ora, também nós, pelo batismo, nos tornamos, a título muito especial, filhos de Deus, filhos que confiam e se confiam nas mãos de Deus, filhos que, como Jesus, procuram na oração o encontro e a comunhão com este Deus em quem acreditamos. Se o amor busca a presença e a companhia do amado, pertence à nossa condição de batizados procurar em cada momento viver na presença de Deus, viver em comunhão com Ele. E a oração expressa esse desejo e, por isso, é um elemento imprescindível na vida de quem foi batizado e de quem quer viver em comunhão com Deus. É incompreensível que na vida de alguém que foi batizado e procura viver de acordo com essa condição cristã, não dedique tempo à oração. No batismo de Jesus, o evangelista diz-nos que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ora, no sacramento cristão do batismo, realiza-se aquilo que ouvíamos João Batista anunciar a propósito de Jesus. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Também para nós, o batismo significou recebermos o dom do Espírito Santo. Tornámo-nos sua habitação para nos deixarmos conduzir por ele. E a verdade é que toda a oração nasce da presença do Espírito Santo em nós. Pois, como diz São Paulo, é o próprio Espírito que vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos rezar como devemos. E por isso é o Espírito que reza em nós e que intercede por nós. Sem a sua ação, não é possível rezar. Se a oração pertence, assim, à nossa identidade de cristãos, à nossa identidade de batizados,
Não admira que toda a mensagem de Fátima insista sobre a importância da oração, insista nessa importância e na necessidade de rezarmos diariamente, de rezarmos mais e melhor, cuidando constantemente da nossa relação com Deus. A exortação a rezar aparece em cada aparição de Fátima, desde as aparições do anjo às aparições de Nossa Senhora. Aparece sempre essa exortação a que rezemos mais e melhor. E por isso a oração se tornou um elemento fundamental da vida dos pastorinhos de Fátima. Aprendamos com eles o que significa darmos lugar à oração na nossa vida de batizados. Caros peregrinos, celebrar a festa do batismo de Jesus é um convite a tomarmos consciência da nossa condição de batizados, a tomarmos consciência de que, como cristãos e batizados, cabe-nos procurar esta comunhão e união com Deus. Por isso, nesta celebração, peçamos ao Senhor, por intercessão de Maria, sua e nossa Mãe, e dos santos pastorinhos, que nos ensine a rezar mais e melhor e a ritmar os nossos dias pela oração.